Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 4 sinais físicos de que Deus está falando com você. Você sabia que Deus ele fala conosco de várias maneiras? E se você começar a prestar atenção, Deus fala com você todos os dias. Por quê? Porque Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. Jesus está em nós. E você acha que Deus estando em nós todos os dias, você acha que não há uma comunicação entre o físico e o espiritual? O espiritual está em nós, nos guia, nos alerta, nos direciona, nos livra de todo mal. O que está em nós, o Espírito Santo, nos avisa se uma pessoa é falsa. O Espírito Santo que está com você, comigo, nos avisa se alguém está querendo nos enganar, se alguém está querendo nos prejudicar. O Espírito Santo que está conosco todos os dias, ele nos avisa do perigo lá na rua, na estrada, no banco, na esquina. Por quê? Porque Deus está conosco todos os dias. Agora, preste atenção em 4 sinais que significam que Deus está falando com você. Antes de eu te revelar esses 4 sinais, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para que você possa ver que esse conteúdo tem base bíblica. Livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, oh glória. Ele será contigo, aleluia. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Eita, manto terra, aleluia, glória a Deus, né? Deus é contigo, mulher. Olha, aqui já tem pessoas, mulheres, que estão precisando de ouvir essa palavra. Deus, ele ama você. Esse problema que você está passando, essa sua luta, essas tuas lágrimas, Deus está contemplando. E você disse no seu coração, você disse em meio às suas lágrimas, você disse: eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas Deus não se esqueceu de você. Ele vai te abençoar. Somente creia, confie no Senhor, que em breve você vai ver a glória de Deus se manifestar a teu favor e você vai sair desses problemas. Agora, preste atenção no primeiro sinal que revela que Deus está falando com você. Tem pessoas que dizem: eu queria tanto que Deus falasse comigo. E outras pessoas dizem: Deus nunca fala comigo. Fala com um, fala com o outro e nunca fala comigo. Mas Deus está falando com você através de te acordar entre 3 e 5 horas da madrugada. O que, pastor? Eu acordo nesse horário mesmo. Deus está falando com você. Ele está te despertando fisicamente. Isso mesmo. Esse é o primeiro sinal físico. Ele está tirando o teu sono. Ele está te despertando porque Deus tem algo profundo com você. Deus quer abençoar você. Só que Deus precisa que você ore, que você clame. Lembra de Mardoqueu? Do livro de Esther. Amã, ele tinha feito uma forca
para enforcar Mardoqueu. Essa forca, ela foi acabada de fazer lá para a tardezinha, quase escurecendo. A intenção de Amã era de, no dia seguinte, logo cedinho, ir na sala do trono do rei e pedir para o rei Assuero enforcar Mardoqueu. Amã já ia cedinho para pedir para enforcar Mardoqueu. Entre esse intervalo do começo da noite até na manhã do outro dia, que era o propósito de Amã enforcar Mardoqueu, pedido para o rei teve um sonho. Não, o rei não dormiu. O rei Assuero não dormiu, perdeu o sono. O rei perdeu o sono. E quem que fez esse rei perder o sono? Foi Deus. Como assim, pastor? O rei, ele perdeu o sono. Não conseguia dormir entre 3 e 5 horas da manhã. O rei falou assim, tragam o livro das crônicas, ou seja, o livro das histórias dos últimos acontecimentos que aconteceu no meu reino. Aí trouxeram o livro das crônicas. E o rei falou assim, leia para mim algo que aconteceu. E os servos dele leram exatamente o que aconteceu com Mardoqueu alguns meses atrás, de que Mardoqueu tinha avisado para Esther que tinha um servo do rei querendo matar o rei. Esther avisou para o rei Assuero. O rei Assuero investigou essa denúncia e foi verdade. Tinha um dos seus servos querendo matar o rei. Aquele servo foi pego e foi morto. E o que Mardoqueu ganhou? Nada, só ganhou uma história. Mas naquele dia, que um dia antes, Amã já tinha marcado a forca para Mardoqueu. O rei foi dormir, perdeu o sono. Aí o rei leu a história de Mardoqueu, que Mardoqueu entregou aquele que queria matar o rei, ou seja, salvou a vida do rei. Aí o rei disse, o que fizeram para esse homem Mardoqueu? O que ele recebeu? Disseram, rei, ele não recebeu nada. Quando estava chegando lá para as 5, 6 horas da manhã, lá vem Amã para pedir que o rei matasse Mardoqueu. Mas nesse momento o rei já estava acordado, porque Deus despertou o rei. E o rei já tinha lido a história de Mardoqueu para abençoar Mardoqueu. E em vez do rei aceitar o pedido de Amã para enforcar Mardoqueu, aquela perda de sono serviu para o rei exaltar Mardoqueu. E Mardoqueu foi exaltado. E Amã teve que colocar uma coroa na cabeça de Mardoqueu, vestir Mardoqueu das vestes reais, colocar Mardoqueu em cima do cavalo real e ainda puxar o cavalo, dizendo, este é o homem a qual o rei tanto se agrada. Amã foi humilhado e Mardoqueu foi exaltado. É o que Deus quer fazer com você. É por isso que você está acordando na madrugada. É o primeiro sinal físico. O primeiro sinal físico. Deus está tirando o teu sono para você orar, porque Deus quer exaltar você. Deus quer abençoar você. Deus quer te dar bênção, quer te dar vitória e quer te dar um grande livramento. É por isso que fisicamente você está perdendo o sono entre 3 e 5 horas da madrugada. Então ore, clame a Deus, porque esse é o primeiro sinal que Deus fala com você sim. Deus está falando com você sim. Você tem despertado entre 3 e 5 horas da madrugada? Você tem? Tem, né? Então é Deus falando com você. Então ore.
Levanta da sua cama, na madrugada, entre 3 e 5 horas, quando Deus te despertar, levanta. Faça uma oração, converse com Deus, porque Deus quer te dar algo. Oh, aleluia. O segundo sinal físico que Deus está falando com você, o segundo sinal, é quando você sente uma ansiedade. Mas essa ansiedade é sem motivo. Você não tem motivo para essa ansiedade. Você não tem motivo para essa ansiedade. E você está tendo uma ansiedade, você não sabe o porquê. É Deus falando com você. É Deus mexendo com você para você orar, para você ler a Bíblia, para você clamar, para você buscar refúgio em Deus, para você buscar proteção em Deus, para você conversar com Deus, porque Deus, ele já está falando com você através desse segundo sinal físico, de deixar você ansioso sem motivo nenhum. E o motivo espiritual é para você falar com Deus. Quando você começa a orar, falar com Deus, ou até mesmo a falar na sua mente, Deus, por que eu estou com essa ansiedade sem motivo nenhum, Deus? O que está acontecendo? Aí Deus vai começar a falar com você. Deus vai começar a falar com você de uma maneira extraordinária. Você vai sentir inspirações profundas, e você vai sentir Deus falando com você. Você vai ser empurrado a fazer algo. E você vai pensar, mas por que eu estou com essa vontade de fazer isso? Você vai pensar, por que eu estou com essa vontade de fazer tal coisa? É Deus falando com você. Esse é o segundo sinal físico. Você tem sentido ansiedade sem motivo nenhum? Você não sabe por que você está tendo essa ansiedade? É Deus falando com você. Vai orar. Se for possível, jejua. Porque Deus quer te revelar algo tremendo. Algo profundo que você já pediu faz vários dias. Você já pediu vários dias. Algo que você quer que Deus revele. Algo que você quer que Deus te direcione. Só que Deus está colocando essa ansiedade sem motivo, e você está ansioso, mas por que eu estou ansioso? É Deus falando com você. Vai orar, jejua, clame, porque Deus quer te revelar algo profundo. O terceiro sinal físico de que Deus está falando com você, esse terceiro sinal físico aqui é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. E olha, comente aí, quais são as suas experiências aí, meio estranhas que você sente aí. Mas assim, coisas de Deus que você nunca sentiu, que você pensa que é da sua cabeça, mas não é da sua cabeça. E também comente aí e peça orações, né, que eu vou estar orando por você. E compartilhe esse conteúdo. Você pode? Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E cadê o teu joinha? Clique no joinha aí, Deus vai te abençoar. Dê o seu like e clique no sininho para que todos os conteúdos que eu postar, o YouTube avise para você. Ó, o terceiro sinal físico de que Deus está falando com você, e você precisa ficar atenta, precisa ficar atento. O terceiro sinal físico é quando você sente algo no seu coração fisicamente mesmo. Você sente o seu coração queimar, você sente o seu coração como se ele estivesse cheio de algo, querendo te falar algo, impulsionando você, inspirando você a fazer algo. É Deus falando com você. Esse é o terceiro sinal físico, falando no seu coração. Desculpa. Falando no teu coração através
através da inspiração. Você sabia que Deus fala conosco através de voz, tanto uma voz na mente, ou uma voz nos seus ouvidos. Mas também Deus fala conosco através de nos inspirar. Você já sentiu aquela vontade, bateu no seu coração, de repente, de você orar pelo teu filho? É Deus falando com você, ore pelo teu filho. Já bateu aquela vontade no seu coração, mas uma vontade de você mandar uma mensagem para alguém? É Deus falando com você. Já bateu no seu coração aquela vontade de orar? Eu não sei porque estou com vontade de orar. Eu não sei porque eu estou com vontade de buscar Deus. Eu estou com a vontade de louvar. É Deus falando com você através do seu coração. Aleluia. E a quarta e última coisa, a quarta e o último sinal forte, sinal físico. O quarto e último sinal físico e forte que Deus está falando com você é quando você ouve mesmo a voz de Deus nos seus ouvidos. Você ouve aquela voz assim, meu servo, ou se não, minha serva, assim, e Deus começa a falar com você. Pastor, mas isso não existe. É claro que existe. Eu já ouvi a voz de Deus, eu já ouvi. E já ouvi também a voz de Deus dentro da minha mente. Deus, ele fala, ele pode falar através dos seus ouvidos, que você ouve uma voz como se tivesse alguém do seu lado conversando com você. E você ouve uma voz dentro da sua mente. Não é os teus pensamentos pensando. É uma voz que fala dentro da sua mente. É impressionante. Já ouviu a voz de Deus? Pastor, eu já, mas eu não sei se é de Deus. Eu não sei se é os meus pensamentos. É Deus falando com você. É Deus, esse é o quarto sinal físico que Deus falou na sua mente. Ou nos seus ouvidos, é uma voz. Mas, pastor, como que eu vou discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo? É fácil. A voz de Deus é só para te exaltar de algo, abençoar você, te levantar, te abençoar ou entregar um recado para alguém. Essa é a voz de Deus. Agora, se for uma voz, se mata, tira sua vida, não adianta mais nada, para você não ter jeito, aí é a voz do diabo. Amém? Então tá aí 4 sinais físicos de que Deus está falando com você. Dá lugar para Deus e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida aí. É muito bom servir a Deus. É muito bom estar na presença de Deus. Tá com luta? Tá com problema? Tá no vale? Tá no deserto? Fala com Deus. Faça a campanha de jejum. Faça a campanha de oração. Faça a campanha às 3 horas da madrugada. E Deus vai mudar o seu cativeiro, vai mudar a sua vida e vai abençoar você. Deus abençoa. Se inscreva nesse canal. Aleluia.